outra questão, né, que sempre perguntam, e perguntaram acho que na live de ontem, mas não era oportuno na live de ontem, a questão das comorbidades, né? A gente vê hoje, eu tenho assim um rol assim de atendimentos, né, de avaliações e supervisões, já chega a mais de 200 crianças, eu acho, mais ou menos, que já passaram aí. E assim, eu vejo muito, assim, um percentual muito grande Muito de grande. comorbidades, Muito né? grande, é. Você podia falar para mim quais as comorbidades mais comuns e o que isso acarreta, né? Principalmente na questão médica, na hora não só do diagnóstico, mas na hora do tratamento de alguns dessas comorbidades, né? Por exemplo, Uhum. epilepsia, TDAH, porque a gente tem umas questões que a gente precisa de medicamentos, né? A gente precisa de outros tratamentos aí. Sem dúvida. As comorbidades são muito frequentes no transtorno do espectro do autismo. 50% aproximadamente dos pacientes com TEA tem pelo menos uma comorbidade, 70% tem mais de duas ou mais, né? Então, é muito comum. Perdão, invertida. 70% tem pelo menos uma e 50% tem duas ou mais. Então, é Uhum. muito comum. A comorbidade psíquica mais comum é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Tem trabalhos que dão aí 1/3 dos pacientes com TDAH também associado, né? Então varia de 25% a 33%. Os distúrbios gastrointestinais são a comorbidade não psíquica mais comum, né? Rivaliza com os transtornos do sono. Então, tem trabalhos que dão entre 70% e 80% das crianças com autismo com distúrbios gastrointestinais, seja refluxo gastroesofágico, diarreia, sensação de saciedade precoce ou plenitude, estufamento, né, distensão Uhum. abdominal, enfim, é uma situação muito comum. Distúrbios do sono é muito comum também, aproximadamente 50%. E outros transtornos psíquicos, então, depressão e ansiedade são comorbidades mais comuns a partir da adolescência. Transtorno obsessivo compulsivo também, um pouco mais tardio, a partir da adolescência. Transtorno do espectro da esquizofrenia também é uma comorbidade, também a partir da puberdade. Epilepsia, que você citou, é algo comum também, em torno de 20%, né? E aí tem dois momentos, né? Também, e um é um mais precoce e o outro também é em torno da puberdade. Então você tem desde aquele momento precoce nos primeiros anos de vida e também o caso em que as crises começam na puberdade. Então, acredito que eu tenha citado as principais. Não Sim. sei, Carol, se eu esqueci alguma, né? E a Sim, gente pode, não, são as principais, que a gente mais, assim, e você falou, tô transtorno opositivo desafiador também é uma isso. comorbidade frequente. E você citou a questão do TDAH, e aí eu vou fazer só um gancho com a questão motora. Uma das questões do TDAH, que tem vários estudos com TDAH, gente, vários, relacionados ao seu desenvolvimento motor, é alteração no equilíbrio. Interessante, Olha que interessante. interessante. E dentro da psicomotricidade, por exemplo, né, Luria, ele traz né, que Luria é bem antigo, ele traz a base lá da Sim, psicomotricidade, ele traz essa correlação entre as funções cerebrais, né, e as funções psicomotoras, e as suas regiões. Então, por exemplo, a questão do equilíbrio do tônus, né, ele está correlacionado, né, num fator, numa ação, né, de vigília, alerta, de atenção. E aí, quando a gente traz isso, fala, nossa, faz sentido, né? é Porque verdade. qual que é a base qual que é um dos maiores problemas de pessoas com déficit de atenção, por exemplo? Atenção, né? Atenção. Aí. E o equilíbrio está correlacionado com a atenção, o tônus está correlacionado com a atenção. E aí, quando você pega uns estudos de TDAH, dá alterado, dá atrasado, né? Essa questão do equilíbrio aí em crianças Interessante, com TDAH. Uhum. interessante você falar isso, que é um gancho. Mas tem estudos que mostram que pacientes com Parkinson, por exemplo, ao usar psicoestimulante, podem ter uma melhora do equilíbrio, da marcha. Então, Olha que provavelmente tem interessante. a relação da atenção com o É, equilíbrio que você está falando. né? Né? É bem interessante. Quando a gente vai
cavucando tudo, né? Tudo se conecta, tudo faz sentido.